Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Conexão com Marta Sibien. É para trazer conexão de verdade, gente. Cada dia um tema diferente e eu conto com você. Dá indicação aí do assunto que você quer, porque aqui nós estamos para nos conectar. E também se inscreva no canal para você receber sempre todos os assuntos que forem abordados aqui. Vamos nos conectar? Porque hoje eu estou me conectando aqui com o nosso deputado Pablo Muribeca. Tudo bem com você? Tudo bom, boa noite. Boa noite. Que bom estar com você. Gente, um moço jovem, bonito, Obrigado. e tão cheio de planos e fazendo tanto pela Serra, especialmente, né, Pablo? Agora você, como deputado, mas você era vereador, né? Você teve uma beleza aí de uma enxurrada de votos aí para deputado. Conta aí para nós. Você está colocando aí as suas coisas no Instagram? Tô. Porque aqui, gente, é ao vivo, tá? Tô colocando que é ao vivo. Aqui é ao vivo. Tô E colocando você participa, fazer você pode perguntar. aí. Você pode perguntar, você pode ficar à vontade, que o papo aqui é muito descontraído. Nós temos até plateia hoje, só não vou dizer para vocês quem é e nem quem são, porque foi pedido para não falar, né? Porque são muito discretos e aí a gente não vai falar. Mas nós temos até plateia aqui hoje. Porque o homem é do povo, gente, de verdade, o homem é do povo. As pessoas gostam dele. Os feedbacks que eu tive, quando souberam, né, receberam o link para participar aqui, que sabiam que era o nosso Pablo Muribeca aqui, o deputado, poxa, muita gente se falou, não, eu quero ver, que legal, e parabenizando. Então, estamos aqui. Conseguiu? Ainda não? Acabei de colocar. Ah, é? Agora o pessoal pode ir lá no meu Instagram que vai ter. No Instagram, né? Então, Pablo Muribeca, seu nome é Aurino Ramos Araújo. Isso. Por que Pablo Muribeca? Porque você é de Muribeca? Porque quando eu jogava futebol, tinha outro Pablo e para poder saber quem era quem, aí colocou Pablo Muribeca e eu acabei... Ficou, né? E ficou. E Pablo aí, Muribeca. na campanha, eu acabei colocando o local onde tem os meus princípios, a minha base familiar, toda a minha família, que é de lá, eu desde a minha infância mesmo, eu sou de Muribeca, então mais do que justo colocar para que as pessoas também pudessem me reconhecer, né? Saber aquele Pablo é aquele lá de Muribeca, então ficou e pegou. Aquele que continua Pablo de Muribeca. Isso. Bacana. Você tá novinho, tem 31 anos, né? 32. 32. Fiz agora, 37 de maio. Primeiro, antes de você, né, ser vereador, você era professor de educação física. Lecionava, professor de educação física. Além de estar professor de educação física, né, eu também fazia, né, parte de alguns projetos sociais para ajudar algumas comunidades da Serra, com o pouco que era muito, porque nós ainda temos aqui na cidade da Serra mais de 120 mil habitantes abaixo da linha da pobreza. Nossa. E muitas pessoas não veem essa realidade de perto. E só quem ama e cuida da Serra talvez se aproxima mais dessa parte da sociedade que precisa ser olhada também com um bom olhar, porque eles representam a Serra também. É na pobreza e na riqueza que a gente se abraça. Então, quem ama, cuida, né? É isso. Somos todos irmãos. E é o meu slogan, né? Quem ama, cuida. A cura através do amor. Aqui também, para quem não conhece, aqui, gente, é um espaço, né, o Espaço Bem, é um lugar de cuidar de pessoas, sabe, deputado? Que bom. Porque aqui a gente trabalha com a psicanálise, com a psicologia, né, com várias outras formas de ajuda, que a gente chama de ferramentas, né? Aqui chegou mal, com depressão, todas as coisas que afetam a saúde mental. O nosso lema aqui é cuidar de pessoas para que elas saiam sempre melhores do que chegaram. E aqui é um lugar de formação, né? Formação de psicanálise, de outros cursos. E aqui, essa mesa, quando acaba o nosso podcast, ela volta para aqui, essas cortinas todas, e aí sai o estúdio e fica uma sala de aula, né? E aqui é para formar pessoas, para dar qualidade de vida melhor para as pessoas e tratar, né? Porque as pessoas, assim, se a cultura nossa não é da Serra, acho que do brasileiro, né? Você fala assim que você vai no médico de estômago, de coração, o ortopedista, tá tudo bem. Se você fala que você vai num psiquiatra ou num psicólogo, te chamam de doido. Né? Então as pessoas não procuram, embora
tratar a saúde mental é prioridade, né, na vida, cuidar das emoções, mas assim, tem muito isso ainda, né? Saiba você que nós estamos aqui para cuidar de você. Queremos que todos estejam bem, mas a gente sabe que a realidade não é essa, né? E aí você sempre já participava de projetos sociais. De que forma? Que você, quais eram os projetos? Na pandemia tinha o Vírus do Bem. Meu tio também, quando foi vereador, meu tio já foi vereador da cidade por 2 mandatos. Quem? O Auredir. Auredir? Isso. Bacana. É meu tio, irmão da minha mãe. Ele foi vereador da cidade, né? Ele esteve como vereador e quando ele tinha um projeto que atendia muitas crianças, eu ajudava, né, a participar aí com essas crianças, porque na época eu ainda era jogador de futebol. Então eu gostava de estar próximo. Isso, fui jogador profissional, inclusive. Qual time? Joguei me profissionalizei no Serra Futebol Clube, mas joguei em Vila Velhense, Vitória, né? Joguei em alguns times. Não quis seguir a carreira? Acabei rompendo o ligamento e acabou que a vida me empurrou, né? Eu tenho que acreditar no propósito de Deus também na minha vida. Nunca fui muito de lamentar. E segui minha vida, estou aqui, né? Graças a Deus. E aí, o seu primeiro mandato foi em 2020 para vereador? Em 2020. Primeira candidatura também? Surgiu essa candidatura, não tinha ideia de ser um vereador. Nenhuma. Não tinha. E aí, pelo caminho, encontrei algumas pessoas que me ajudaram muito, ao qual sou extremamente grato a elas, que me deram a oportunidade de poder ser um vereador, de estar à frente da vereança da Serra, que não é fácil, os desafios são muito grandes. Imagino. Mas eu pude proporcionar para a cidade um olhar diferente sobre política, sobre que as pessoas devem, né, ter voz depois da eleição, de que as pessoas existem depois de uma eleição, porque é tão difícil ver o cidadão decepcionado, sabe, quando você vai pedir um voto para ele. Você chega para o cidadão, você vai pedir um voto para ele, você chega para porque é um ser humano que está ali, que já passou um processo, né, de tanta amargura, de tanta decepção com a política. E quando você olha nos olhos, eu não consigo acreditar mais. E eu vi com muitas pessoas, sabe, com um brilho no olho diferente. Eu fui uma expectativa e continuo sendo para que as pessoas possam olhar diferente para a política. Verdade. E de que os políticos eles possam olhar diferente para o cidadão, para o lado humano que as pessoas, principalmente as pessoas que dependem do serviço público, precisam, sabe? Ontem mesmo, né, tem um episódio, até foi postado nas minhas redes sociais, e eu chegar no local e a criança sair de casa, fugir de casa para vir me dar um abraço, falar que é fã da gente, sabe? Isso não tem preço. Não tem. Isso não tem nada que nunca vai pagar nada disso. Porque o retorno que a gente recebe da vida é isso. É isso. É a vida proporcionar para a gente a coisa boa, o bem. E quando você faz o bem com a política, ela retorna para você de uma forma muito forte e muito rápida. E foi comigo rápido, né? Olha o Pablo, que é um cara da roça, de praticamente um vilarejo, a zona rural de Muribeca, que tem talvez 200, 300 eleitores, e hoje se tornou um deputado. Mas com pela 24.555 votos. Fiz questão de ver, né, aqui, olhar, né, todo o seu perfil. Sim. E 24 mil é muito voto. Nem você imaginava isso. Mais de 22 mil são na Serra. Nossa. É a maior votação da história. Bem querido, bem querido. Então, é isso que eu queria saber. Eu não tenho essa história. É a maior votação da Serra para um deputado? Isso. Nossa, você deve ser muito feliz com isso, né? Muito. Porque é muito desafio. A política, eu vou dizer assim, eu vou arriscar falar que a política na Serra, parece que ela é diferente dos outros lugares. Eu acho muito pesada. Ela é bem pesada. Eu fui candidata, né? Eu tive isso. Né? Eu tenho esse currículo, isso no meu currículo. Eu fui candidata a vereadora. Cara, olha só. Eu sempre falo aqui, já tive a oportunidade de falar e repito quantas vezes for necessário. Você reclama do político, você fala mal do político, mas você não tem noção do que é dar seu nome e ir para a rua pedir voto. Aí, especialmente com isso que você falou. Político é tudo roubam, político é ladrão, político... Você tem coragem de ser candidato? Era você que falava para mim, né? Como você vai ter coragem de sujar seu nome? Olha que loucura, né? E aí você não coloca seu nome e é dirigido por quem tem coragem, né? E, infelizmente, nem todos esses que estão aí, eles têm coragem, mas não têm essa humanidade que o povo merece, que o povo tem direito. O meu irmão, um amigo, irmão Eric Musso, ex-deputado, presidente da Assembleia por 3 vezes, o jovem
jovem também da política, que teve 3 mandatos no Brasil, assim, de uma forma majestosa, como conduzia aquela Assembleia, um orçamento, o segundo maior orçamento do Estado, do Espírito Santo. E você vê, né, ele falava assim para mim, Pablo, porque a gente vai pegando os passos de quem é bom na vida pública. Uhum. A política é a maior ferramenta de instrução e de melhoria na vida das pessoas. É o maior instrumento. As pessoas que não sabem aproveitar desse instrumento. Se você tem uma oportunidade, porque Deus te dá uma oportunidade de ter um mandato, porque é bíblico isso. Sim. Pela honra e glória do Senhor, você tem um mandato. Ele te concedeu essa honra. Eleito pelo povo. Né? E se você não se dedicar, não trabalhar, não fizer jus a isso, é mais uma decepção, não só para você, mas para essas pessoas que confiaram um voto em você. Porque necessariamente não é só quem vota que vai receber seu trabalho. 1.500 votaram em mim quando eu fui vereador, mas 22 mil só na Serra votaram em mim quando eu fui candidato a deputado. Ou seja, as pessoas viram um trabalho e confiaram mais uma vez em mim. Então, além de ser grato, isso demonstra o quê? Que se você continuar trabalhando, você vai prosperar cada vez mais, as pessoas vão cada vez mais enxergar de que é possível fazer diferente, de que é possível ser um político diferente. Não que eu queira que ninguém, né, venere o político, e não acho justo isso, porque nós somos empregados da população. Mas de que as pessoas possam respeitar essa liderança política, dizendo, poxa, esse homem, ele realmente me representa. E é assim que eu recebo energia todo dia. A pessoa manda uma mensagem e eu tiro um print e guardo aquilo ali e falo, poxa, a pessoa está orando por mim. A pessoa está parabenizando. Quem tira um tempo, um minuto seu para poder comentar uma coisa de um político, sendo que ela não é um cargo seu, você não deu nada para ela fazer aquilo para você, não é monetário, é sentimento. E a política serrana, ela é muito sentimento. Sim. Porque eu vi as pessoas falando na rua, poxa, um dia eu vi você na UPA. Por mais que naquele dia eu não tivesse feito algo por aquela pessoa, de verdade ali, mas só dela ter me visto lá, representando um trabalho, favorecendo a eles lembraram de mim. E eu não tive tempo de andar a cidade inteira nessa candidatura agora, mas mesmo assim tive essa votação. Então, é glorificar a Deus mesmo, é agradecer a Deus por mais uma oportunidade de ter um mandato. Eu sou o segundo deputado mais jovem da Assembleia. Creio que a Assembleia também renovou muito a política. Hoje ela tem renovado cada vez mais. A Câmara da Serra renovou, outras câmaras estão renovando. E a política precisa disso, precisa de pessoas que tenham mais vontade para trabalhar, que possam dedicar-se à vida pública. Eu vejo muitos políticos, Marta, que tem a narrativa, diz, eu não dependo da política, eu não vivo da política, eu estou aqui, mas eu não vivo. Mas peraí, se você não vive da política, dê lugar a quem viva a política. As pessoas têm que viver a política. Hoje, eu vivo de política, eu vivo da política, porque se eu não viver dela, por que eu vou me dedicar intensamente a ela? Então, se eu vivo dela, eu me dedico a ela. Lógico. Se eu convivo e vivo com a minha esposa, eu vou me dedicar a ela. Então, é isso, é um relacionamento. E a pessoa, se ela trabalha para a população e se ela se dedica 100%, você pode ter certeza, ela vai contribuir para muita gente. E para a grande maioria da população, porque ninguém agrada a todos, sim, ninguém vai agradar a todas as pessoas, porque é normal de ter opositores, é normal de ter pessoas que não gostam do seu trabalho, ou talvez porque a gente cativa, talvez até inveja em algumas pessoas. Mas eu também não fico preocupado com isso, eu sempre olho para frente, vou trabalhar, acordo no outro dia motivado a trabalhar cada vez mais e vamos embora. É o que eu digo, gente, olha, quando você vai participar de um processo de seleção numa empresa, né, primeiro é o currículo, eles vão ver o seu currículo, né? Então, você tem que passar por várias etapas para ver se você está apto a estar naquela empresa. Agora, imagina, o que nós temos que fazer? Aquele voto confiando, assinando uma procuração em branco. Você vai me representar. Em branco, verdade. Em branco, né? Então, você tem que saber quem está ali. Vamos procurar saber quem nós estamos elegendo, procurar saber o currículo,
buscar saber, conhecer melhor e não esperar o que os outros estão falando. Por falta de conhecimento, o povo perece. O povo perece, exatamente. E vai sabe, junto com a manada, né? E aí fica desse jeito, como sempre, né? Falando nisso, eu vou aproveitar e vou perguntar para você sobre a alternância de poder aqui na Serra. Está na hora de mudança, né? Ah, isso aí tem que falar à população, eu não posso falar isso. Eu prefiro deixar essa opinião para a população. Eu sempre me coloco à disposição da população, sempre. As pessoas falam, pá, mas você é candidato a prefeito ano que vem? Se a população quiser, eu estou à disposição de ser. Hoje todas as vezes falam, não, pá, você já é candidato, tudo bem. Eu sou candidato, se a população quiser. Se a população não quiser, para que eu vou ser candidato? Sim. Vou ser candidato para ter o cargo público? Não. Eu vou ter vários desafios. A Serra é uma cidade que cresce cada vez mais, é a maior cidade do Espírito Santo, mas é possível vencer esses desafios desde que você esteja disposto também a encará-los, disposto a enfrentar um serviço público que muitas vezes é deixado para trás porque não tem acompanhamento. As pessoas têm preguiça de trabalhar, as pessoas têm preguiça de se colocar à disposição de resolver coisas que dá para ser resolvido com a caneta. Mas quem está governando, ou quando está cansado, ou quando está indisposto, ou quando tem outros objetivos, sejam eles familiares, sejam eles de ter só de ter um mandato, acaba que as prioridades elas são deixadas de lado. Eu vejo a falta de prioridade na cidade hoje. Eu consigo enxergar o que é prioritário nessa cidade para o político. Precisa de muito mais, sabe? De um gestor que acompanhe, de um gestor que coloque os vereadores para caminhar lado a lado com ele de verdade, porque é a vereança que sabe onde está errado nessa cidade, é a vereança que sabe qual comunidade que pode ser melhor assistida. Se nós temos 23 vereadores e nós temos mais de 178 bairros, 23 vereadores vão representar só cada bairro. Se cada vereador for para um bairro, como vai ficar as outras comunidades? Sim. Então, assim, é mais vontade de acompanhar esse processo, de poder andar as comunidades, de ouvir o cidadão, de ouvir a população. Porque passar na eleição e pedir à população é muito fácil. Nós temos que criar mais movimentos, de ter conselhos nessa cidade, que a população possa participar da construção dela. Imagina agora, há poucos dias eu estava no movimento e ainda continuo, em que o prefeito tomou uma medida de multar as pessoas por vídeo monitoramento, um mecanismo que seria utilizado, inclusive para fazer a segurança, trazer a segurança para a população serrana. E agora, com o nosso trabalho na rua, ele acabou suspendendo por 90 dias. Demonstra que realmente tomou-se decisões sem primeiro ter uma analogia, sem primeiro analisar o quão isso seria importante para a população ou não, e é possível ver que pela tomada de decisão que isso não é uma prioridade. Sim. Nós temos aí pessoas que não conseguem marcar no agendamento online, que ontem eu fui para a rua para manifestar junto com os enfermeiros que querem o seu piso salarial, que foi promessa também do atual prefeito, que não foi cumprido, e eu pude ver as pessoas que estavam na frente dos postos, e aí é o que eu falo, você só vai... E é até frase do Enzo, o Renzo Vasconcelos, ele fala o seguinte, foi deputado, ele falou para mim uma frase, e marcou na minha vida essa frase. Eu carrego essa frase para o nosso gabinete e espero que as pessoas carreguem essa frase para a vida delas. Só prospera quem trabalha. Se o político for lá trabalhar, dar o sangue dele, dar a vida pública, ele vai encontrar ali a fala das pessoas do que é verdade, não do que contam para ele. Então, você vê, em meio-dia, caminhando a cidade, eu ouvi as pessoas, senhoras e senhores, dizendo o seguinte: poxa, papo, sou um senhora, eu não sei mexer numa parede de telefone, não consigo marcar um agendamento pelo tal do online. Não sei como é que funciona isso. Eu tenho que pedir ao meu vizinho, a minha vizinha, criando dificuldade. Nós precisamos de uma cidade mais conectada. E não usar o que é conectado para poder dificultar a vida das pessoas. Imagina quantas pessoas estão morrendo dentro de casa hoje porque não conseguem acessar esse mecanismo. É toda hora. Imagina quantas pessoas não conseguem. E lota a UPA. E o médico fica lá em sobrecarga. Aí quando eu vou lá, o médico tem um entendimento seguinte: poxa, o papo veio aqui para atrapalhar. Não estou lá para atrapalhar. Eu estou vendo que a unidade básica não está funcionando, que as pessoas não estão tendo acesso lá, e é super legítimo que essas pessoas possam procurar as UPAs para que elas sejam assistidas pelo município. Essas pessoas não têm outra opção, Marcos. Elas não têm o dinheiro no bolso para ir lá e pagar um particular.
Então elas têm que fazer o quê? Elas têm que procurar algum mecanismo para que elas possam ser atendidas. Então é isso. Se o básico não é atendido, imagina as especialidades. Imagina. Eu caminhei muito na Serra, né? Caminhei ao estado todo, acompanhando como assessora né, candidatos e tudo. E eu tinha isso aqui, ó. Eu tinha um caderno para anotar o que, né, as demandas. Um dia eu fui devolver, mostrar para a pessoa assim, olha só, essas aqui são as demandas. Eu choquei. Adivinha o que falaram para mim? Joga fora. Isso não existe. Isso é só DH. Eu falei, como é que é? Eu fiquei chocada. Eu não joguei fora. E aí eu fui trabalhar na Rádio Espírito Santo, que eu sou apaixonada pela comunicação, por rádio, né? E aí eu consegui, né, através da instituição da Igreja Mórmon, né? Igreja Mórmon, eles tinham 300 e tantas cadeiras de rodas, 0. Mas eles não sabiam como doar. O que eu fiz? Falei, cara, vem cá. Aí eu peguei aquele caderno que eu anotei todas as demandas, um monte de gente precisando de cadeira de roda, precisando de maca, precisando de cadeira de banho, colchão, né? Aí eu fui lá e falei, todas as pessoas que estavam precisando de cadeira de roda, eu ligava para um e para outro, o estado todo, né? Aí falei, é fulano que está me dando? Falei, não, é no programa da Rádio Espírito Santo, programa aqui, ó, Corrente do Bem, que está fazendo isso. E foi lindo, na época era o prefeito Coser, né, que estava... Ele estava lá também, foi um evento muito bacana. Que legal. 324 cadeiras de rodas entregues, né? Então, as pessoas, elas não querem saber. Esse olhar, né, dessa necessidade de ir lá na UPA, de ver, desse humanismo, humanidade mesmo, ser humano, né? Não existe. Saúde humanizada, né? Não existe, não existe. Gente, se você assiste lá o filme da Margaret Thatcher, né? Quem ela foi, a Dama de Ferro, né, como ela era. Não existe essa coisa de ficar endeusando, paparicando, verdade, sabe? Gente, você está servindo ao povo. Você foi eleito para servir ao povo e não ser paparicado, endeusado e fazendo continência. Não existe isso, né? E, infelizmente, essa é a realidade que a gente enfrenta. Eu não vejo ninguém, né, um representante do povo, ir lá na UPA, né? Eu não vejo ninguém nunca fazendo existiu nada. Isso na Não Serra, existe, né? não existe. Que nunca existiu. E eu fico muito feliz em saber que você tem esse perfil, que você tem essa inovação, essa renovação, né? E jovem. Olha, acredito que a Serra, né, pode tomar outro rumo, um rumo bem melhor. Não estou aqui falando mal de quem está na gestão, né? Mas se fala tanto, né? A gente sabe disso. A gente já viu há tanto tempo. Eu sei que eles têm conhecimento disso, não precisa a gente falar aqui, mas se a Serra pede socorro, né? Tem muitas empresas chegando, né? A gente vê isso aos olhos nus ali, né? Eu fui ontem, participei ali de uma entrega de um atacadão aqui, e são coisas maravilhosas, muitas empresas, o maior local de empregos, né? A gente sabe do crescimento, o contorno de Mestre Álvaro, são tantas coisas maravilhosas, mas falta agora a humanização, porque coisas concretas a gente vê, concreto que eu quero dizer cimento, né? Rodovia, bacana, mas a humanização, né? Na saúde, no básico, gente, no básico, é disso que a gente está precisando, é desse olhar, né? E aí eu vi você fazendo algumas anotações aí, que eu acho que você tem mais coisa para falar, vamos lá. Não, que isso, estou anotando aqui, porque nós vemos hoje, né, que a nossa cidade ela é privilegiada, até pela área extensa que ela tem. A cidade da Serra, ela cada dia mais vai ser uma grande metrópole, né? Eu me sinto muito orgulhoso de ver o tamanho do crescimento. E entendo também que todos os atores políticos que fizeram parte desse processo foram importantes. Sim. Nós temos que respeitar isso, até porque o povo os elegeu. Uhum. Mas a cidade precisa estar muito mais bem preparada e desburocratizada. Nossa. Hoje há uma burocracia para você receber um empresário, um empreendedor dentro da cidade, que realmente é a mesma dificuldade do cidadão que tem para acessar um Connect Online, para poder fazer uma consulta. Como está sendo essa prioridade?
Porque realmente a cidade, a prioridade das gestões é de fazer muita construção, né? Mas não tem como viver só de bloco. Nós precisamos cuidar de gente, Marta Cibele. Exatamente. Nós precisamos cuidar de gente. E esse é o olhar de que cada político tem que ter. E eu tenho como exemplo aí da classe política, sabe? De que muitos políticos usam a sua rede social como vida pessoal. A minha rede social é do povo. A pessoa chega lá e fala, Pablo, compartilha aí que eu estou precisando de fazer uma vaquinha, tá? Compartilha aí. Existia um bloqueio até com as pessoas que formavam o nosso grupo de falar, não, Pablo, você tem que postar só coisa sua, não fica repostando muita coisa das outras. Não. Se eu não repostar, essas pessoas que estão lá, ali, engajadas conosco, que elas estão nos defendendo, que elas estão defendendo outras pessoas, como que essas pessoas vão chegar até mim? Ou seja, como que o empresário que chega dentro dessa cidade e ele bate lá na porta da prefeitura e ele não é bem acolhido, como ele vai levar essa mensagem para outros locais? Exatamente. Eu tenho ouvido isso também, Marta. Porque as pessoas imaginam assim, poxa, as pessoas imaginam um Pablo, que as pessoas até brincam, um chapelão, indo lá no posto fiscalizando, indo na educação e cobrando, indo agora para... Mas as pessoas têm que entender que aqui tem um homem também que está cada vez mais preparado para gestionar e para ser uma porta aberta para o empresário, para o empreendedor, para dialogar, por mais que eu tenha que colocar o chapéu talvez no joelho para poder receber o cara e falar assim, que aqui você vai ser bem acolhido da nossa cidade. Aqui a cidade tem de portas abertas porque você vai gerar emprego e renda para essa cidade. E qual cidade no Brasil que não cresce através de emprego e renda? Quanto mais emprego e renda, mais uma cidade próspera. Sim. Menos pessoas abaixo da linha da pobreza. Então é através desses e dessas pessoas que nós vamos alavancar a serra para um caminho melhor. Estamos aí. Quais são os projetos que já foram aprovados lá? Você deixou seus feitos aqui na vereança, né? Eu tive agora um específico, né, que você vê como está atrasada a política. Eu falo da falta da metamorfose na saúde aqui no estado. Hoje, se a pessoa for ter um acesso na UPA, ela não tem um Wi-Fi liberado para ela lá. Nossa. É uma coisa tão simples, né? Mas não tem. Aí você vai num ponto de ônibus, tem. Por que no local onde as pessoas estão mais fragilizadas, elas não têm acesso? Elas poderem se conectar, elas poderem chamar o Pablo, elas poderem chamar um outro político para ir lá defender elas, porque naquele momento em que o protocolo de Manchester, que não sei se você conhece, Marta Cibele, e as pessoas que estão nos assistindo, o protocolo de Manchester é a classificação que as pessoas são, quando vão à UPA, elas são classificadas por ser amarela, verde, laranja, vermelha, de que elas possam defender o direito delas. E cada vez mais as pessoas vão entender mais os seus direitos. Porque quando tiver cada vez mais Pablos que vai informar a população o direito que ela tem, as pessoas vão pegar o aparelho e vão falar assim, poxa, eu tenho um direito. Eu vou filmar que eu estou sendo negligenciado. Eu vou mandar uma mensagem para uma pessoa para que ela possa vir me defender. E hoje nós vemos outros vereadores também se levantando. Nós temos aí bons vereadores na Serra, conheço... a grande parte fui colega, temos bons, temos alguns que, infelizmente, são coniventes a qualquer coisa, porque trocam o seu mandato por uma porta de emprego e acabam não agregando em nada para a sociedade. Sim. A população foi ali, confiou e foi traída por ele, essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas temos vereadores também que são trabalhadores, são honrosos, que andam suas comunidades, e isso é bom, é importante para o processo também. Porque cada um tem sua maneira, sabe, Marta? Tem um vereador que talvez é muito bom na rede social, mas tem um outro que, por mais que ele não é tão engajado na rede social, mas ele trabalha dia a dia na comunidade dele, recebe, vai lá na porta, toma café. E eu dou todo parabéns aí para essas pessoas, porque elas fazem muito parte também desse processo, desse progresso. Sim. Porque não existe um prefeito bom se não tem uma Câmara para aprovar também. Exatamente. Mas nós precisamos também de uma Câmara imparcial, de que possa ter a leitura de que, nós precisamos ver o que a cidade possa ver um diálogo diferente também entre prefeito e Câmara. É isso. E aí, pelo que eu percebi, então, um dos seus projetos é conseguir internet para o povo? Não, eu tenho vários projetos lá, né? Sim. A gente ficou falando, não acabar com o podcast aqui. Dentro dos projetos tem, né, um acesso melhor para as pessoas que têm o espectro autista. Você falou da acessibilidade. Foi a palavra que você falou no começo, né? Marta,
Qual é a bandeira do Pablo? Para você que está nos assistindo, qual é a bandeira do Pablo Muribeca? A bandeira do Pablo Muribeca não vai ser a direita e a esquerda. Isso não é bandeira para mim. E se as pessoas que debatem tanto direita e esquerda tirassem um pouco mais de tempo para que nesse debate elas pudessem proporcionar mais transpiração, trabalho, oferta, entrega para a população e para a luta corpo a corpo, né? Corpo a corpo, nós teríamos muito mais contato com a população e poderíamos ser muito mais assertivos nas decisões de construção de projeto que iria resolver o pedido da população. Então, quando eu tenho um projeto, é porque eu fui em algum lugar e eu vi que havia uma necessidade. Sim. Porque é muito fácil pegar o telefone aqui, dar um Google, que você acha quantos projetos você quiser, projetos maravilhosos, projeto de utopia, projeto para criar até um Paris aqui dentro da Serra. Você tem qualquer projeto que você quiser. Mas esse projeto, ele é um instrumento que vai mudar a vida do cidadão? Porque, Pablo, o Wi-Fi muda? Não. Mas ele é um mecanismo que a pessoa precisa no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho. Nem todo mundo tem um 4G para ficar pagando. Tem gente que não tem o dinheiro para ir para Uber, lá na UPA. Para na hora de ir embora, quando dá depois das 11, a pessoa tem que, sei lá, pegar um ônibus, não tem mais, e ela fica sem o que fazer. Quantas vezes eu encontrei com pessoas chorando na porta de Uber porque não tinha como ir embora? É muito, e não é pouco não. Então, né? Quando eu falo do acesso, a bandeira, o acesso. Acessibilidade. Acessibilidade é quase tudo na vida pública. Se a pessoa consegue ter acesso ao político... Não tem. Ela não tem, mas se a pessoa consegue ter acesso ao político, e foi assim que a nossa rede cresceu de 1.500 seguidores para hoje 47 mil, organicamente. Maravilhoso. Foi como? Foi dando acesso às pessoas. A pessoa ia lá e falava, poxa, eu encontrei aquele Muribeca e, poxa, ele me respondeu. E a gente conseguiu ter um atendimento mais rápido, mais acelerado, sabe? Isso foi transformando. Novidade. Isso é muito novidade. Porque... É novidade para preguiçoso, porque não é novidade para atualidade, não. Hoje nós temos um mundo totalmente conectado. As pessoas têm 4, 5, 6 aplicativos. Tem aplicativo do banco, aplicativo de jogo, aplicativo de... que mais? Facebook, TikTok, Instagram. Tudo que você pensar. Tudo. As pessoas só não conseguem ter acesso ao político. Exato. É só isso. Porque acesso à internet mesmo. Elas têm. Só que a pessoa bate na porta do político. Não atende. E ela nunca não é atendida. Nunca está, não atende. Marca uma agenda. Lá quando? Na Câmara de Vereadores tem esse negócio de agenda. É vergonhoso. Quando o cara está na rua, vou passar pela porta da entrada, depois se esconde. Sim. Corta atalho para não ver a população. Porque a pessoa fica com medo. E eu falo, eu desafio alguns políticos hoje, sabe? Desafio, poxa, vai pra rua. Vai pra rua, cara. Vai pra rua, assim. Passa em uma avenida cheia de gente. Pergunta às pessoas como que tá a cidade. Sim. Se tá havendo um diálogo entre cidade e político, como que tá isso? Tá perto? Tá longe? Preciso melhorar nesses pontos? E falta isso porque você não coloca pessoas... Melhor pesquisa, né? Não. Eles vivem de pesquisa. A pesquisa, ela pode apontar o que for, mas ela nunca vai ser o sentimento da população olho no olho com o político. É diferente. É diferente, Marta. A pessoa coloca... A pessoa, olha só, quer ver a melhor pesquisa? O político pega e sai da sua cadeira e vai para a rua ouvir as pessoas. Ele é o melhor pesquisador. Melhor. Ele é o melhor pesquisador. É isso que eu falei, a melhor pesquisa é na rua. É na rua. Você na rua. Manda ele lá. Eu não conheço a vida pessoal e também não é o caso aqui agora, mas lembra lá do deputado hoje, era o prefeito de Colatina. Gente, ele só ia de bicicleta, ele vivia no meio do povo. Né? E até hoje está no meio do povo. Do mesmo jeito? É, do mesmo jeito. Gente, deputado lá comigo, uma honra ter dele como deputado com a gente. Então, Inclusive, é uma pessoa super solícita com a gente lá na casa, né? Nós estamos sempre com muita alegria. Ele é aquela pessoa mesmo, né? Não é graça comigo, aquilo, né? assim, eu não tenho o que falar dele. Assim, isso que tem que ser um prefeito, gente. É ir pra rua, sabe? Nessas frescuras de que não pode... As pessoas cobram e falam assim, não, o cara para ser um prefeito, ele tem que ser um gestor. Mas peraí, como é que você vai botar um gestor que está com preguiça, que só tem projeto pessoal, que não olha para as pessoas com humanização, que não olha para as categorias que tocam a cidade, que trabalham, que cooperam? Porque, peraí, o político, por mais que ele tenha essa caneta aqui, mas quem que vai lá no dia a dia trabalhar? É o professor, é o enfermeiro, é o médico, é o agente de endemias, é o agente lá da obra, é o do trânsito. São essas pessoas que tocam a nossa cidade. O cara...
pode ser o melhor político que ele pense na cabeça dele. Mas se ele não se relaciona com quem atende o resto do serviço público, ele vai andar a cidade para trás. Vai, com Ele vai andar a cidade para trás. E, infelizmente, assim, para você conseguir falar com um prefeito, com um deputado, sei lá, até com um vereador também, né? Gente, você não consegue. Contar a história para a senhora, contar a história para a população que nos assiste, né? Para as pessoas que nos assistem. O Vidigal, quando eu comecei a fazer o trabalho de fiscalização, porque eu nunca trabalhei nem com um e nem com outro gestor. Nunca fui cargo de nenhum desses. E por não estar nessa bolha, né, me dava muito mais tranquilidade de trabalhar. Então, eu, certo dia, fui convidado pelo Vidigal para ir num bairro chamado Palmeiras, uma comunidade que eu tenho um carinho enorme, sabe onde é? Uma comunidade que precisa de muita melhoria, precisa do básico, precisa de saneamento básico, precisa de asfalto, precisa de saúde, precisa de, sabe, de muita evolução, mas precisa de vontade política também. Eu fui no evento, e aí chegou lá, uma pessoa perguntou, não vou citar o nome aqui porque ela é da gestão, para daqui a pouco também não ser perseguida, porque tem essas coisas na cidade. E a pessoa falou assim, poxa, Vidigal, eu tinha feito uma fala, né, sobre a questão de como ele estaria levando o orçamento para lá. E a pessoa brincou com ele. Vidigal, e o Pablo Muribeca? Aí o Vidigal brincou assim, né? Brincou me humilhando, né? Para um doido lá na Câmara, tem um psiquiatra na prefeitura. Nossa. Aí a lágrima, pá na cara. Caiu na cara, caiu no meu rosto. Eu segurei ali, fui firme e fui embora. Mas foi só mais uma pedra na minha vida, sabe? Eu continuei trabalhando. Deus já tinha um propósito muito grande na minha vida para poder eu ser instrumento de mudar a vida das pessoas. Não foi a mensagem dele. Isso é muito pequeno para o processo político, sabe? Dessa questão de perseguição, dessa questão das pessoas tentarem atrapalhar as outras. Se a pessoa trabalhar e ela fazer o trabalho dela, ela vai continuar. Tem a luz ela dela, vai chegar. né? Eu tenho lá um deputado lá, Engenheiro José Esmeralda, o cara tem, sei lá, 70 anos aí, está na política. Ele contribuiu, né? Senão ele não estava lá. Senão ele não estava lá. Deixa eu ver quem está falando com nós aqui. Claro. Temos aqui a Lohane Antunes, Heraldo Fluminense. Fluminense. Olha aí. Aí, gente, tem gente que aqui que torce pro Fluminense, hein? Antônio Carlos, quais os projetos do deputado nas áreas da saúde e educação na Serra, considerando que a votação dele no município foi expressiva? Aí tem o Diego Mancini. Sabe o que ele fala aqui? Boa noite, meu prefeito. Pablo, conte comigo, irmão. Estamos trabalhando, levando seu nome aos 4 cantos da Serra. Né? E continua aqui, deputado, qual o projeto que você teria saúde dos olhos? Como é que é? Qual o projeto que você teria saúde dos olhos? Pois é, algo que estou trabalhando, contribuindo com a nossa cidade. Então, são essas perguntas aí que nós, né, vamos lá. Os projetos aí, uma expressiva votação. Antônio Carlos é lá de Salvador, tá? Olha que maravilha. Manda um abraço aí pro pessoal de Salvador aí. Já acabei falando aqui, né, alguns projetos. Nós temos assim um projeto, eu quero deixar bem claro para a população da Serra e até para o Estado do Espírito Santo. No ano de 2021, eu fui o vereador que mais mandou emenda para a saúde no Estado do Espírito Santo. Eu destinei toda a minha emenda para a saúde praticamente. Toda. Tudo que eu tinha praticamente eu mandei para a saúde. No outro ano, a mesma coisa. Ou seja, nós queremos que esse recurso seja aplicado para que as pessoas tenham mais acesso, para que as pessoas cheguem, não está com a porta quebrada, que você vai numa UPA, hoje você chega na UPA, de verdade, você chega numa UPA, hoje a porta está quebrada, a pessoa não consegue ir ao banheiro direito. Sim. Porque a sanidade dela não está sendo preservada ali por falta de estrutura, mas não falta dinheiro. Então, poxa, Pablo, eu retorno a falar. São muitos projetos que nós temos na saúde, nós podemos até, através das nossas redes sociais, você consegue acessar os projetos que nós temos lá. Só que o maior projeto para a vida pública, e aí a pessoa que está assistindo tem que entender isso, o maior projeto para a vida pública é estar perto das soluções, para ser assertivo e solucionar. Se você está distante e você coloca pessoas incompetentes, e se você não acompanha o incompetente, ele vai ficar errando 2 anos, e quando você for ver, está tudo andando de morro abaixo, a população sofrendo, e você não conseguiu enxergar nada. Exatamente. Não dá para ter mais político que coloca secretários
deixa os secretários trabalharem, porque não foi o secretário que foi eleito, foi o político, foi o deputado, foi o prefeito, foi o governador. Então, se você coloca lá um secretário, e se você não acompanha aquela pasta, você pode ter certeza. Vai degringolar. Vai andar errado se você não tem aproximação com aquilo. Tem Então, que estar... tem que ter equipe qualificada e técnica também. Tem muita mãe, gente que está na dizia, política aí, cara, só para poder ter a vaga de emprego. Exato. É horrível também. A minha mãe dizia assim, quando ela... Muitos irmãos, nós somos, né? E mulheres, aí ela falava assim... Ensinar as coisas básicas pra gente, né? Aí eu dizia assim para ela, mas eu não vou fazer isso quando eu tiver minha casa, quando eu estiver casada, né? Eu falava, né? Aí ela falou assim, tudo bem, mas para você ter alguém para fazer para você, você tem que saber. É isso. Porque se você não souber, você não vai saber falar com, né? Quem que vai mandar na sua casa? Dá para escolher pessoas super qualificadas, técnicos, montar grupo bom, montar equipe boa, mas você tem que acompanhar. Não tem como deixar correr solto. Exatamente. E para você acompanhar, você tem que ter esse sentimento de humano. Lógico, com sabe? Certeza. Porque senão é só um mandato. Tem que se apropriar. É só poder. Tem que se apropriar, né? isso. Só poder. É só o glamour, né? Veneração, e todos bajulando. A gente vê muito isso. É, mas a população não tá assim mais não. A população tá zangada, Eu tenho né? percebido. Se você pegar a votação do deputado que não teve nenhum vereador apoiando, nenhum deputado apoiando. Só tive uma pessoa que caminhou comigo mesmo, que foi o Eric Musk, que foi candidato a senador. E ter a votação que eu tive é de quebrar todos os paradigmas. Verdade. Aquela coisa, ó, você tem que ter a liderança comunitária, você tem que ter um vereador, você tem que ter um prefeito te apoiando. Eu não tinha nada disso. Não teve nada disso. E né? venci. Bacana. Venci com a população. Porque nenhum cabo eleitoral é mais forte que a população. A população é o cabo eleitoral mais forte que existe. Se a população quiser, não tem quem segura. Não tem. Pode ter, as pessoas falam muito, poxa, mas o fulano, ele tem mais recurso, o outro, sabe? Se existe ainda essa didática atrasada na política. E não adianta. A população, ela enxerga hoje, ela tem, a pessoa pode não ter tudo, mas um Facebook ela tem. Ela consegue ir lá e pesquisar seu nome lá. Instagram, esse cara tá trabalhando. E ela vai optar por você mesmo. Eu vejo nas pesquisas, nos grupos que a gente, né, participa aí, eu vejo nas pesquisas assim, olha só, eu até estava comentando esses dias, aí você vê lá, 4 pessoas, fulano, o da gestão, o que já foi gestor, aí mais 2 deputados, mas seu nome não entra não. Outro dia, parece que eu vi, mas assim, sabe, as pesquisas, fulano, ciclano, doutorando, aí eu falo assim, o meu eles não colocam, não né? colocam. Aí eu falo assim, ué, mas cadê? Né? Aí eu, não, cara, ele não tem capacidade não. Você escuta isso, sabe? Não tem capacidade não. Não tem, como é que fala? O cara, é por acaso, sabe assim, tava lá e na hora lá votou, enfim, arranjam tantas coisas, tantas conversas, né? Sem conhecer. Mas isso vem de cima para baixo, são pessoas... Eu, quando fui te dar um abraço ali, eu senti que você tem uma roupa especial. Você tá usando colete, cara? Eu uso colete, prova de bala. Prova de bala! Misericórdia! Pra rir mesmo. Colete Nossa, mãe. Acredito que eu devo ser o único político na cidade que usa isso. Talvez lá na Câmara dos Deputados também sou o único que usa. Porque eu fui teve... vítima de muita perseguição, né, Marta? Nossa. Eu fui vítima de muita perseguição. Muita mesmo. Imagina você pegar desvio de máquina, roubando o dinheiro do povo. Você pegar médicos que só batiam um ponto e não trabalhavam. Pessoas que achavam que não tinham que ir trabalhar na prefeitura e de que a gente ia lá e falava, ó, cara, pede para sair, porque eu vou soltar seu vídeo. Não tem como você suportar uma situação dessa aqui. Usando o equipamento público para outra função, desvio de função. Então a gente foi, né, as pessoas foram aí, a gente recebeu ligação na época, e para ter esse colete tem que ter uma autorização da Polícia Civil. Então, graças a Deus, também a Polícia Civil foi solícita, né? Eu ando de colete mesmo, ando com amigos que me ajudam na questão da minha segurança, porque não adianta, né? Não adianta achar que as coisas não podem acontecer. Nós já tivemos um caso de um prefeito que foi morto na nossa cidade. Minha mãe fica muito preocupada, meu pai também. Meu pai é vaqueiro, minha mãe é professora aposentada. Então, nossa família também nunca foi acostumada, e acredito que a cidade também não, com um cara com um homem que é um escolhido por Deus. Eu falo muito isso pra mim, assim, eu falo muito que eu sou muito iluminado, sabe? Porque a pessoa tem que ser muito iluminada e estar muito iluminada
para encarar um desafio tão grande, de sim. botar o dedo na ferida e falar, aqui tá errado, cara. Aqui não. Aqui você está passando por cima do direito da população. Não faça isso. E eu vou para cima mesmo, não tenho medo. Eu acho que tudo é o tempo. Só que é bíblico, né? Sim. Vigiar e orar. Eu né? vigio mesmo, mas eu vou né, continuar. Quanto mais manda ameaça para mim, mais forte eu fico. Mais o Senhor me dá força e coragem. Mais o Senhor coloca pessoas na minha vida para poder dizer, ó, tá no caminho certo, cara. Aquela criança, a mesma criança que foi ontem, que eu creio muito, sabe? Creio muito, Marta. A mesma criança que foi ontem lá me levar aquela mensagem, que ela era meu fã, o final da mensagem não é questão de que ela é minha fã. O final da mensagem é que as pessoas se sentem representadas. Um carinho, um homem humano, um homem que é acolhedor, que dá carinho às pessoas, independente de que lado elas estão. Porque, Marta, as pessoas elas podem trabalhar para qual gestor for, que trabalhou para fulano, para ciclano. As que trabalham nessa gestão, as pessoas gostam de mim porque elas sabem que eu devolvo a elas respeito. Bacana. Então, eu não olho para as pessoas como, você trabalha nessa gestão e você não serve. Não. São super servíveis, são super humanas, tem a família delas e a gente tem que respeitar. Lógico que eu peguei pesado com muita gente, porque era preciso, as coisas estavam erradas mesmo. Que sirva de exemplo. Eu duvido se hoje, aqueles médicos que ficavam tudo dormindo lá, se eles dormem mais, se eles dormem tranquilos. Eu duvido se aqueles que não iam trabalhar, que ficavam fazendo rolê, que iam para outra cidade, se eles não têm mais paz com o Pablo Muribeca, sabe? Porque eles sabem que eu não estou dormindo, que eu não tenho essa coisa de, vou viajar, vou tirar férias. Não, eu me dedico o tempo todo, todos os dias à vida pública. Enquanto eu estou respirando, eu estou dedicado, eu estou olhando, eu estou monitorando. Nós temos nós temos as redes, tem pessoas que trabalham conosco, mas todo dia eu estou aqui olhando. Eu mesmo respondo por áudio às pessoas, para elas saberem, o Pablo está por perto. Nós podemos falar, as pessoas que denunciam, que a maioria quando é do setor público, elas confiam em mim. Sim. Mas foi uma construção de confiança, né? Claro, ninguém confia assim, né? Até porque, eu queria até fazer uma fala aqui, né? Pensando aí na roupa que você está usando, nós estamos na época ainda do império, do coronelismo, né? O capitão Assunção, ele falou bem assim, né, outro dia lá, só tá com pedra em árvore que dá fruto. Sim. Até postei esse vídeo. Sim. Então, assim, se estão me tacando pedra, significa que eu estou incomodando esses que se acham os grandões, os caciques da política, e de que sabem que... Como que vão parar um cara que talvez é escolhido por Deus? Tem como parar um homem que é escolhido por Deus? Não tem. Como que vão parar um homem que a população ama, gosta, que se sente representada? Então, assim, e às vezes é até isso também que faz a gente falar, vamos se vigiar mesmo, vamos se policiar mesmo, porque as coisas podem acontecer. Aqui é ao vivo, gente. A gente tosse também. Olha aqui. O Heraldo Fluminense pergunta sobre o turismo, o que você pensa e projeta para a nossa cidade? Pois é, olha, isso é um tema muito importante. Obrigado aí, Heraldo. Nossa, hoje o turismo vai de mal a pior na nossa cidade. Nossa. Nós vemos tantas obras, Heraldo, sendo feitas com valores astronômicos, praças de 3, 4 milhões, obras de 8, 10, 15 milhões. São coisas assim que você olhar assim e fala, que é isso, cara? Agora mesmo não acabou nem a da rotatória do Ó, já vai começar uma outra de 50 milhões lá em Carapina. E você não consegue ver um investimento apropriado para o turismo na nossa cidade. Nós temos uma cidade cercada de balneário, praias maravilhosas. Vai lá olhar como é que tá. As praias poluídas, nós não temos aqui, que se tem em Vitória, e poderíamos ter aqui também, poderíamos ter aqui um pier maravilhoso, né, para receber as pessoas, para que pudesse atrair mais gente. Nós temos uma negativa na falta de segurança, e a falta de segurança faz com que o turismo também fique distante da nossa cidade. Nós temos um Mestre Álvaro maravilhoso, e você vê agora, eu estou vendo aí, né, um investimento maravilhoso lá em Pancas, que vai ter um teleférico maravilhoso. Por que não pode ter aqui?
Por que a gente não pode construir isso aqui na nossa cidade? É possível. Não tem incentivo. Você vem lá do norte, passa pelo Rio, passa aqui, vai para o Rio de Janeiro e ninguém sabe, não tem nada indicando. Não tem nada falando. Nada, não tem nas nada. BRs, Nós temos um agroturismo maravilhoso. Maravilhoso. Uma culinária maravilhosa. Muito maravilhoso. Né? Tem lá, né, aqui tem em Pitanga, tem lá em Serra Sede. E essa culinária não é aproveitada, não porque falta incentivo. Hoje nós não temos, Marta Sibien, uma secretaria de agricultura que tem porta aberta para o cidadão, que funciona. Nós não temos. Hoje ela está acoplada junto com a Secretaria de Meio Ambiente. Ninguém nem fala, quando fala em agricultura aqui, gente, a gente pensa logo em tilápia, só isso. Olha só que horrível, tá vendo? É isso. Você pega as associações de pescadores. Estava recebendo denúncia semana passada, de que está lá um areal danado, que eles não estão conseguindo sair para pescar. Nossa. Então, amigo, assim, dentro dessa ideia de que nós podemos proporcionar dias melhores de turismo, nós temos as pessoas que representam a mão de obra e o trabalho que também não estão sendo olhadas. Não. É um absurdo. E aí, olha a mensagem, quando eles descobriram que eu ia lá, ó, se vocês receberem um Pablo aí, nós vamos deixar do jeito que tá. É desse jeito, assim, é desse jeito. Mas, ó, o turismo... Surreal. O turismo, eu acredito muito que esse turismo da nossa cidade, juntando com esse balneário, trazendo investidores para cá, que a gente possa fazer aporte, possa dar um segmento e um rumo diferente, principalmente para as pessoas que fizeram um investimento nesse coletivo de balneário e de que possa voltar até aquele grande fomento que tinha há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, Marta, talvez o turismo não era um grande pilar da nossa cidade, mas as praias da Serra, elas eram muito bem frequentadas. O mineiro, ele não ia para Guarapari, ele vinha para a Serra, ele vinha para Jacaraípe. E eu ficava todo ano lá em Jacaraípe. As praias lotadas, gente, economia bombando, trazendo retorno para o comerciante serrano. E hoje o que você vê é o distanciamento da política pública com o turismo, que acaba não trazendo emprego e renda, porque se você tem um turismo bombando, você tem emprego renda, né, as pessoas consumindo e com certeza economia lá em cima, economia lá em cima. E aí você vê um monte de desemprego, né? É isso. E aí tem uma pessoa que fala aqui, ó, Berenice Serafim, Pablo é o cara. Que isso. Esse cowboy é 10, sou fã. Viu? Obrigado. Olha, cuidado, beijão. Gente. Ah, você conhece ela? Não, mesmo. Né? Também, Beijão, minha amiga, ó. Pois é. E olha só o tamanho da aliança dele, gente. Vai casar quando? Vou casar esse ano. Vai casar esse ano? Pois é. Só vai saber a data já. Deixa eu ver mais o que tem aqui. Muito bom essa fala sobre turismo. Pablo, sobre mobilidade urbana, o que você pensa? O Diego Mocinho. Olha que coisa boa, viu? Ó, mobilidade urbana, nós temos agora um avanço muito importante, através do governo federal, através do governo do estado. Acredito que aquela rota, né, da nova BR, que vai cortar por trás da serra e vai trazer, né, uma amplitude, né, um potencial ainda maior de construção, principalmente para a Serra Sede. Sim. Mas para toda outra região que vai poder ser expandida com grandes negócios. Lá naquela região você está falando de Putiripa, aquelas bandas ali assim? Não, lá, não, vamos passar lá Mestre Álvaro, contorno do Mestre Álvaro, que tá. vai passar dentro da serra, que passa dentro de Muribeca, inclusive. Tá, Ele vai cortar, vai sair lá em Cariacica. E aí eu quero dizer para a população da serra, desde Mota, que a gente estuda política aqui para poder debater política, nós temos que se apropriar. Tem gente que nunca pisou na serra, e é secretário da serra hoje. Sim. Tem gente que nunca falou nada da serra, não sabe o que é o... Não fez uma caminhada não na sabe rua, o que é o Congo da serra. Sim. Não sabe o que é, não sabe nada da serra. Nada. E é secretário aqui. Queimados, nada. Não conhece. Porque para trabalhar nessa cidade tem que conhecer um pouquinho da história serrana. Então, pelo menos quando não sabe, vai estudar um pouco da história serrana. Cultura serrana. Mota foi o cara. Nossa. Desde Mota nós não temos uma evolução na mobilidade urbana. Na verdade, nós temos um avanço de trânsito caótico e estresse para o cidadão da serra. Pega a rotatória ali que tem transtorno para a região de Grandes Laranjeiras. E nós precisamos ampliar. Nós precisamos, né, trazer, né, uma via mais espaçosa. Nós precisamos melhorar ainda mais
a vida dos nossos ciclistas aqui dessa cidade. Nós precisamos ampliar também e fortalecer também o contorno aqui de Jacaraípe, que vai dar uma grande evolução para essa região de Nova Almeida também. Então nós temos muita coisa para evoluir em mobilidade, mas não pode ser mobilidade igual fizeram agora ali na Abdo Saad. Prejudicou os comerciantes, Sim, comerciantes revoltados. E se você é prefeito, você admite isso, você está admitindo matar o comerciante. Quanto tempo ficou aquilo ali? Assim, 4 anos, 5, não sei. Há muito tempo, eles todos prejudicados ali, né? Prejudicadíssimos. Você matou o comércio da Abdo Saad. É uma obra que poderia, de verdade, aumentar o comércio daquela região, e ela afundou o comércio da região. Jogou o comércio daquela região que era uma via muito movimentada para dentro das comunidades, e as pessoas acabam não tendo a mesma visibilidade. Sim. E viram uma visibilidade mais local do que quem está passando na via. Eu lembro. Mas torço muito para que também esse contorno possa voltar a fomentar aquele comércio ali. Se você, olha só, se você, por exemplo, eu vou no aeroporto, vou lá para São Paulo visitar minha filha. Eu compro a passagem pensando no horário aqui, porque para eu ir para o aeroporto, gente, se eu pegar um voo de 9 horas da manhã, eu tenho que sair daqui às 7, correndo o risco de não chegar no horário que eu vou. Sabe assim? Olha que loucura. Até 9 horas da manhã, ou depois das 5, esquece sair daqui. Não vai lá para Jardim Camburi, nem para Vitória. Não tem condição. Você vai ficar 2, 3 horas no trânsito. Isso com muita sorte, se não tiver nenhum problema de alguém, um carro quebrar, ou um acidente. É assim, é trágico. Né? Tá bem terrível. Vamos falar do seu partido. Você está no Patriota. Isso. E continua nele? Não vai falar? Não continuo, não vou continuar, porque vai fazer uma fusão. Dentro agora dessa fusão, né? Federando, fazendo a fusão, eu posso ter a opção de sair do partido, né? Não sei nem o nome que vai ser do partido, mas dentro dessa fusão, talvez eu deva sair. Quem se junta com quem? O Patriota? Patriotas com PR, não, PTB. PTB, mas PTB... É PT do B que mudou de nome, que é Avante. PTB continua PTB o nome? PTB juntou com Patriota. Com Patriota. Eu não sei nem qual a sigla vai virar. Entendi. Mas eu sei que vai fundir e pode ser que eu não fique, né? Não tenho uma certeza ainda. Quantos vereadores mas o pessoal vai saber já aí como é que vai ficar meu rumo. Isso tem que ser até quando? Só falta a homologação, né? Do TSE. O TSE homologando, e aí dá o direito das pessoas poderem... As decisões, né? As decisões para que partido vai. Isso. E tem um prazo também, né? Isso, tem um monte de coisa aí. E quem são os vereadores do Patriota aqui na Serra? Vereadores são o Daci, que está fazendo um trabalhão, rapaz, o menino é bom. Tá. Ele foi meu suplente, né? Subiu a vaga. Daci é um menino que está se dedicando, é jovem, é o vereador mais jovem hoje. E está correndo atrás. Eu acho muito importante, por isso que eu falo dessa transpiração, essa vontade, sabe? De você tentar conciliar o pedido da população, e por mais que você seja só um fiscalizador e o cara que vai fazer leis para que a cidade possa evoluir, mas que você possa operar trabalhando também ali, sabe? Sim. Contribuir com as pessoas dia a dia. Você foi também lá na vereança, você estava no Patriota? Estava no Patriota. Então, assim, desde lá, né? Isso. Você vem. Como é que você se posiciona em relação, por exemplo, eu volto a falar isso aí, não com pessoas, citando o nome de pessoas. É porque na rua a gente vê muito falando, não, gente, chega, fulano ou ciclano, tem que mudar. Você quer me complicar? Não, assim, como é que você vê isso, e seu nome sendo aclamado, um jovem, né, de 32 anos... Mas, assim, voltando aí para o povo, como é que você vê isso? Essa é uma necessidade. Você falou que você está na rua. Marta. E o povo, né, pesquisa uma coisa e o povo é outro. Marta, eu, assim, de verdade, eu não vou para a rua para ouvir as coisas dos outros políticos, de verdade. Assim, eu agradeço muito quando a população me elogia. Eu vou para lutar, para ser voz, para fazer cor a voz das pessoas que confiam na gente. E eu deixo que as pessoas elas possam escolher depois.
O que eu digo é que realmente tem uma grande maioria da população que, independente de qualquer coisa, elas parecem estar cansadas mesmo. Sim. Talvez um relacionamento muito antigo, né? 30 anos aí, um Igual, revezamento, né? pode Igual, ser né? que algumas pessoas cansaram. Mas eu não tenho pensado nisso, eu estou pensando muito no meu trabalho, de poder com o meu mandato de deputado. E eu falava muito isso, sabe, Marta? Falava para o nosso grupo, falava, gente, para mim ser um bom deputado, eu tenho que ser um bom vereador. Para mim ser um bom prefeito, eu vou ter que ser um bom deputado. Então eu tenho que trabalhar, cara. Estou trabalhando muito, trabalho mesmo. Muito mais tempo para o trabalho do que para a própria família. Você acha que é brincadeira? A dona Maria ela fica brava, porque imagina se o meu telefone às vezes toca 1h da manhã, como ontem. Ontem, eu acho, se eu não me engano, 1h da manhã, a polícia militar me ligando que não estava conseguindo falar com o conselheiro, que tinha uma mãe querendo matar uma criança de 6 meses. Nossa. E aí? É todos que têm a disposição de poder atender um telefone uma hora dessa? Que sai do seu conforto para poder dizer, bicho, eu estou entregue tanto a essa vida pública, eu já ficou uma coisa de tanta relação, de tanta proximidade, que eu sei que se a pessoa está me ligando meia-noite, eu sei que se essa pessoa está entrando em contato comigo, é uma urgência. Sim. Ninguém vai me ligar à toa para bater papo. A gente atende coisas que realmente são estressantes. Eu estava falando esses dias, eu também sou muito de servir, sabe? Assim, eu gosto de cuidar de pessoas, Amém. né? Cuidar de gente é bom demais. Né? E aí a vida te dá em dobro. Eu estava comentando esses dias que a minha filha, ela era de uma igreja, e tinha um senhor que nem era brasileiro, um boliviano, não sei. Aí, olha, eu morava aqui em Laranjeiras, né? Eu digo morava em Laranjeiras porque eu fui depois para Valparaíso, fui para o bairro de Fátima e tal. Esse moço me liga quase 2h da manhã. Morador de Cariacica. Mas ele conhecia, a minha família já tinha visto ele na igreja e tal. Ele me liga bem assim, minha irmã, eu estou com muita dor, eu estou com muita dor. Ele falava bem assim, bem espanhol, assim, né? E ele morava sozinho, a família dele estava, né, no outro país. Olha, Pablo, eu saí daqui de Laranjeiras, atravessei 2h da manhã. Corajosa, lá hein? Em Cariacica, não sabia endereço, não tinha esse negócio de mapa, se tinha eu não conhecia também. Eu fiz muito né? isso. Aí fui lá, peguei ele, levei para o hospital, na Glória, ali, um hospital que tinha ali, e deixei, só saí de lá 4h da manhã, depois que ele estava medicado, ele ficou lá no soro, acho que ele teve uma crise renal, né? E para eu achar esse homem dentro de Cariacica, no bairro que ele falou lá, eu subia, descia e tal. Eu olhava pelo retrovisor do carro, uma hora eu vi o rosto, outra hora eu vi as pernas, ele se debatendo de dor, né? Nossa. Pois eu fui lá e fiz isso. E outras coisas que eu tanto fiz, sem nenhum mandato, né? Porque eu gosto de cuidar de pessoas. Por isso que eu escolhi. A minha formação primeira é do direito, né? Eu sou advogada. Mas, assim, eu migrei para a área da psicologia, porque ao invés de punir, eu falo que ao invés de punir, eu quero cuidar, né? Então... Talvez aí você se encontra mais feliz. É muito É igual mais. O Pablo, eu me encontro muito muito feliz servindo as pessoas e cuidando de gente. Eu amo cuidar de gente, eu amo receber uma mensagem da pessoa dizendo que está precisando de mim. Se meu telefone não tocar um dia, se meu telefone ficar sem... É porque eu posso parar com a política, sabe? Eu torço toda hora que meu telefone toque mesmo. Se alguém precisar de mim, eu poder atendê-lo. Agora, tem gente... poxa, Pablo, mas tô te ligando, eu tô querendo aí que você, sei lá, consiga emprego. Poxa, não tem emprego para todo mundo mesmo, não está na minha alçada, não sou quem hoje gera emprego, mas eu sou o cara que tenho muita disposição e coragem para enfrentar qualquer desafio com qualquer cidadão serrano que esteja sendo lesado por alguma coisa, ou um cidadão espírito-santense. Então isso me coloca à disposição, e atendo, e vou para cima, e cobro mesmo. É um representante de verdade. Tem que ser empregado do povo mesmo. Tem que ser. Gente, eu falei tanto isso na minha campanha na época. Gente, procura saber a vida da pessoa, você está assinando ali, é uma procuração, você está dando em branco para a pessoa. Então veja quem é. Eu sempre falei isso. Então, assim, se eu encontro uma pessoa que pensa assim, que faz assim, eu fico em êxtase. Eu nem vou dormir direito. Deixa eu ver aqui o que tem mais de pergunta. Falar sobre que pensa no turismo, sobre... mas passou coisa aqui que eu não falei. Infelizmente, alguns políticos só enxergam números, não seres humanos, o que é triste.
né, falar sobre a educação na Serra, a educação na Serra. Como é vamos que, falar, né, lê os outros aí. o que você fala sobre a educação na Serra, né, considerando o seu trabalho e essa vontade, essa disposição. Então vamos lá. A educação, eu me lembro quando minha filha foi superintendente de educação, Pablo, ela dizia: mãe, eu estou preocupada demais com a Serra. Eu falei: por quê? Porque é muitos prédios, muita construção, muita gente migrando para a Serra, e o número de escolas, de contratação, né, não equipara-se. Tem né? pessoas, Marta, que nessa cidade já pagaram várias vezes para ter concurso público nessa cidade. Foi prometido pelos gestores e até hoje não tem. Concurso público. Quanto tempo nós temos um concurso público na Serra? Quanto tempo não se tem um acompanhamento? Porque agora mesmo na gestão atual, trocou de secretário de Educação 3 vezes. Saúde também, né? Saúde não tem nem secretário hoje. Eu falo até que é STEP, que está provisório lá. Eu me lembro Não tem nem nome. É prioridade se não tem nome? Se hoje nós não temos um secretário ou uma secretária de saúde, a saúde é prioridade dessa gestão? Claro não é, cara. Não tem secretário. Você fala: quem é o secretário que responde? Não tem. Então, assim, você vê como é que está a Deus dará. Agora, vamos lá. Educadores. Os educadores reclamam muito da falta do concurso público. Agora mesmo, eles sofreram a retaliação por conta do Fundeb. O Fundeb não está sendo usado devidamente pela essa gestão. A última vez agora não pagou apropriadamente aos servidores. Com muita cobrança, muita luta para que pudesse dar o abono, porque que não é o justo, mas pelo menos o acalento para o coração desses servidores. Poxa, quem educa é quem começa a vida da gente, né? Que nossos professores são tudo, não é porque eu sou professor não, mas educador é educador. Educador. Então nós temos que valorizar. E eu falo muito, Márcio, sobre isso, sabe? O servidor, a população é o prioritário, mas para a população ser o prioritário, nós temos que ter o servidor, sim, nós temos que ter o servidor feliz. Isso que eu ia falar com dedicação. Se o servidor feliz. Não, porque o servidor valorizado, nós vamos ter uma população sendo valorizada. Claro. Se o servidor não é valorizado, se a área da saúde ela não é valorizada, o que a população vai ter de retorno disso? Aí você vê a revolta da população na frente das urnas, a revolta na frente dos postos, a revolta no dia a dia, quando fala: poxa, ontem me deu uma dó da senhorinha, Pablo, eu não estou conseguindo acessar esse negócio. Olha isso, cara. Então, E chega lá e eles falam assim: ó, posso fazer nada. A senhora tem que fazer isso, isso, isso e isso. Tá nem aí. Não, lógico que ele esvaziou a frente dos postos para poder fazer uma maquiagem política. Porque o que o Vidigal é bom, eu vou te falar, ele não é bom psiquiatra, pode ser até bom psiquiatra. Mas o que ele é bom mesmo é de fazer maquiagem. Nunca vi uma gestão tão maquiadora como essa. Mas eles maquiam tudo. Acredito. Poxa, é no posto de saúde, é na UPA, é na educação, eles querem maquiar tudo. E aí tá esse horror de gestão. O povo fala: nunca vi uma gestão. Tá todo mundo falando: eu nunca vi uma gestão. Como é que tá ruim, Pablo? Você vai na pessoa que está dentro de uma loja, Pablo, em 15 dias aqui foi assaltada. Poxa, a cidade investiu. O prefeito investiu? O dinheiro não é dele. Mas ele tirar do bolso dele, então investir sozinho, ver se ele tem coragem. Ele pega um dinheiro público, investe milhões na segurança. Em vez de ficar o cara ali monitorando, ver se o cidadão está sendo roubado e fazendo uma junção com a polícia militar, sabe o que ele faz? Ele fica lá querendo multar o cidadão, tirando mais dinheiro do pobre, cara. Ele está tendo uma coisa de multa mesmo, né? A gente fez um movimento aí. Agora em 5 dias a gente andando na rua, ele suspendeu por 90 dias. Houve também pressão por parte dos vereadores, é claro. Os vereadores também foram para cima, falaram: não vamos segurar essa bomba não, prefeito. A população está muito chateada com a gente. Mas o gestor mesmo, ele podia ser o cara: pô, não tem que fazer gesto para essa população confiar na gente. Mas os gestos são muito ruins. Será que é falta de não saber ou porque está muito seguro de si? Eles são acostumados a ganhar eleição 30 anos. Você acha que eles faltam segurança neles? Não falta, não. Acho que existe aí convencidos de que... Existe um convencimento por parte de alguns políticos de que com muito dinheiro, de que pegando o dinheiro do trabalhador, na campanha vai comprar as pessoas. Não sei o que passa na cabeça de uma pessoa dessa. Eu não sei. Porque assim... O que eu vejo, né, nos grupos, inclusive nas conversas, né, que a gente
Marta, não participo de nada disso. De grupo, ficar dentro de grupo, vendo briguinha, não participo, assim, porque não dá nem tempo para mim. Eu passo os olhos. Mas é por isso que eu quero saber, você tá falando. Mas aí eu vejo assim, as pessoas, como é que eu vou dizer? Elas não têm muita coragem, sabe, de falar. Né, de falar o que está acontecendo de verdade. A pessoa está engasgada, não tem coragem, né? Aí quando você vai para a rua, você conversa, aí é capaz, ela ainda faz assim, olha para um lado, olha para o outro, para ver se não tem ninguém escutando, aí fala. Né? Eu participei, eu fiz um trabalho para a Câmara da Serra uma vez, as pessoas têm medo de morar na Serra. Olhei. Fala bem assim, olha, morar na Serra, tá doido. Não, ali mata muito, te roubam toda hora. É o que você vê falar da Serra, né? E lá, bem lá atrás, eu fiz um trabalho para que nós participei, uma empresa fazendo, e eu fui para a rua também, né? Primeiro nós fomos aos presídios, foi numa época, você era muito menino ainda, onde a Câmara da Serra pediu um trabalho, porque saiu no Fantástico, que era, nós estávamos em 8º lugar do ranking, né, de mais violentos. Esse era, né, o retrato da Serra. E aí eu fui primeiro para os presídios, depois fomos para a rua, né, fazer pesquisa quantitativa, qualitativa, né, eu tenho esse estudo também. E virou livro de políticas públicas para a Serra isso, né? E eu fiquei eu fiquei muito impressionada. O tráfico, né, é o vilão, e depois eram disputas de terra. Olha só, segundo lugar, porque se matavam tanto. Agora foi as pessoas presas agora. Sim. Tem gente que trabalha na gestão por conta disso aí. Justamente. E eu fiquei muito impressionada. Aí você vai pra rua, né? Aí, engraçado que as pessoas ao que falam, parece que tem até dedo do próprio prefeito. Esse povo é muito doido, bicho. Muito, né? E aí você vai pra rua, aí você escuta, especialmente a pesquisa qualitativa, né? Onde não é só sim, não. A pessoa vai expressar o que ela sente de verdade. E aí você vê o sentimento, naquela época, né? Quando eu fiz acho que foi em 2006, 2007, foi por aí, né? E não mudou muita coisa não, tá? É o mesmo sentimento, as pessoas falam as mesmas coisas, tem medo de falar, né? Mas quando você começa a conversar com elas, você vê a vontade que elas têm de expressar, né, de falar o que está sentindo, de colocar para fora os seus sentimentos, e especialmente em relação a quem está na gestão, né, quem está lá como prefeito, quem está representando ela. E aí tem uma coisa muito séria, que as pessoas não se lembram em quem votou, justamente porque não conhece quem está votando. Ou é um favor, sabe? A cidade hoje, Marta, desculpa te cortar, está dividida em 30 anos. Olha só que loucura. 30 anos dividida dos mesmos. 30 anos, cara. Quando eu era bebê, a cidade já tinha os mesmos atores. Os mesmos. Nós precisamos unir a cidade. Tem tanta gente que está nessa gestão que é boa, é importante, ajuda muito a nossa cidade, como tinha pessoas boas na outra, e que foram tocadas da prefeitura, foram exoneradas, estão sendo perseguidas porque faziam parte de outro grupo político. Então, essa questão de, poxa, eu faço parte de um grupo político, poxa, antes de você fazer parte de um grupo político, você faz parte da Serra. Da Serra. Você faz parte de uma prefeitura que trabalha para o serrano. Então, assim, primeiro você tem que ser camisa da Serra, primeiro você tem que ser prefeitura, depois você é o amor político. Sim. Então, eu espero que também as pessoas entendam essa mensagem. Nós queremos pessoas que trabalham, que contribuam. E parar dessa questão de dividir, chega de perseguir um outro. E ultimamente tá a cidade é grande, é a maior, então nós precisamos pensar grande, unir, fazer força, juntar, é isso. Precisamos juntar as pessoas. Para fazer uma muribeca mais bonita, para fazer uma laranjeiras mais bonita. Isso, para fazer um Jacaraípe mais bonito. E as pessoas voltarem a sorrir, né, cara? Lógico. As pessoas estão muito sérias, muito tristes, né? Mas quem que fica feliz com a saúde? Tivemos pandemia, Ninguém fica feliz com uma saúde. Se um povo não tem saúde, ele não vai ter felicidade, meu amigo. Não vai ter. Aí nós pegamos a Serra, que tem 10% de classe A. 10% só de classe A. Você pega a quantidade que tem de usuários que são classe C, D, E, cara. É enorme. É triste, né? É triste. As pessoas não conseguem ter um pediatra, não conseguem ter um remédio. Remédio tá faltando nessa gestão. Remédio. Não entra na minha cabeça ter 8 milhões para uma praça,
numa praça, e não ter para o enfermeiro que cuide de gente. Professor. Para a saúde, para o remédio. Não tem, isso não entra na minha cabeça. Só um lado da balança está sendo beneficiado. Qual é o lado que está sendo beneficiado? Esse político. Sim. Que se o cara está investindo 8 milhões em uma coisa e está investindo 1 milhão em outra, você pode ter certeza que a praça é prioridade para ele. Mas ele mesmo não utiliza aquela praça. E é porque é visto, né? É visto. Mas visto nada, rapaz. É para poder esse povo ficar tirando dinheiro do povo aí. Concordo com você, em gênero, número e grau. E eu estou muito feliz de ter recebido você aqui. Obrigado. Obrigado por você ter vindo aqui. Agradeço. Renovou um monte de coisa, de esperança. Amém, sabe? obrigado. Eu tenho certeza que tem muita gente que está muito feliz. Que eu possa ser bênção onde quer que eu passe, sabe? Que Deus possa continuar me usando aí para fazer o bem às pessoas. É para isso que eu estou aqui na política e é para isso que eu quero continuar nela. Eu tenho um monte de outras coisas, mas eu vou deixar para mais você voltar aqui para a gente falar mais. Volta, com o maior prazer, com muita humildade, mantendo o pé no chão e vamos embora. Estou muito feliz, assim, de verdade, Pablo. Estou muito feliz de ter te conhecido pessoalmente, porque a gente só conhece, né, não dá para acompanhar todo mundo, né? Enfim, aí você ter aceitado vir aqui. Ah, que né? isso. Eu estou muito feliz mesmo, assim, estou me sentindo muito bem representada. Obrigado, eu agradeço. E quero me sentir representada também no meu município, porque eu vim para cá para passar um pouquinho de tempo, lá em 93, né? E eu amei tanto, e eu não quis voltar mais, né? Nossa. Então, assim, eu amo isso aqui, eu tenho título de cidadã serrana, né? Quem vem morar na Serra não quer sair daqui mais não. Eu quero ficar aqui, minhas coisas eu coloquei aqui, eu tenho projetos para colocar aí, né, para fazer uma comunidade terapêutica feminina, e quero colocar na Serra. Eu tive condições de fazer em outros lugares, mas eu quero na Serra. Eu quero servir ao meu município e quero também o gestor que saiba fazer o melhor para a Serra. Que cuide de gente, né? Que cuide de gente, né? Que cuida de gente. E não fica pensando no poder, né? E quanto que ele é maravilhoso, ela é maravilhosa. Não interessa isso, gente. É cuidar de pessoas. É para isso que uma cidade tem que ser um bom gestor. Que bom ouvir isso. Obrigado. Obrigada, querido. Gratidão. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado a você que nos acompanhou. Falo que a humildade ela é o primeiro passo da sabedoria de um homem, de uma mulher, para que a pessoa possa abrir portas, para que a pessoa possa se engajar, que seja no trabalho, seja na escola. A humildade é tudo que um ser humano pode ter para abrir a porta, né? E meu pai diz isso. Se você abre uma porta, você deixa uma porta aberta, outras 1000 se abrirão, e é verdade. E é assim, sigo abrindo portas, sigo fazendo o bem, porque se eu não acreditasse que o bem vence o mal, e de que através do bem eu possa ser acolhido, eu não estava onde eu estou. Exatamente. Tá bom? Obrigado. Deus abençoe. Obrigadão. Continue esse trabalho maravilhoso aí, viu? Joia. Tchau, gente.